Marques, é nosso canal no YouTube. Nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta contemporânea. Bolsominions, fora da realidade? Diego Marques. Dunker, bom dia, não sei por onde perguntar as coisas para a ideia de vídeo que vou mandar aqui. Muito você falou sobre o discurso bolsonarista e o boçal em si, mas vejo que tem uma falta em comentar sobre o gado que cultua ele. Queria que relacionasse os bolsominions com o instinto e rebanho da psicologia das massas e tentar fazer um pouco do que Lacan tenta trazer sobre a psicanálise mais social. Lendo ou não, já agradeço pela quantidade de conteúdo para estudar e aprender. Também, Alessandra Loricchio Póvoa. Professor, boa tarde. Não sou da área, mas gostaria muito que o senhor falasse um pouco sobre os bolsominions fanáticos. Esses que estão cantando o hino para um pneu ou se pendurando em caminhões em movimento. Qual a explicação para a psicanálise de atitudes como essas? Elas estão fora da realidade? Consigo fazer uma comparação com a idolatria de fãs por artistas famosos, que não medem ou enxergam as consequências de seus atos, invadem quartos, perseguem os artistas, mudam suas vidas e vivem com eles. Faz algum sentido? Por favor, se considerar pertinente, poderia fazer um vídeo sobre o assunto? Muito obrigado, adoro seus vídeos. Então, vamos lá, Alessandra, também Diego. Acho que aqui vocês colocaram muito bem a pergunta, no sentido de que o bolsonarismo é um discurso, é um movimento social, que ultrapassa até a própria figura do ex-presidente, da pessoa de Jair, e se infiltra e decorre do nosso passado, vamos chamar autoritário, fascista, conservador. Né? Mas eu acho que nas perguntas fica muito claro que nem todo sujeito que vota ou que votou no Bolsonaro está exatamente de acordo ou então está praticando certos atos em torno das assembleias legislativas, bloqueando estradas, queimando pneus, rezando, né, para um muro de lamentações. Né? Ou seja, são demonstrações bastante específicas que foram aqui qualificadas como parte de um fanatismo. A Alessandra notou que esse tipo de coisa acontece também na relação com os ídolos artísticos, políticos, musicais, de toda influenciadores, né, de toda a sorte. Então vamos fazer de novo esse reparo, essa discussão, né, de que a gente tem muito poucas categorias em psicopatologia que não são concernentes a um indivíduo. Entre essas, há um quadro muito interessante, né, chamado Folie à deux. O que é a Folie à deux? É a loucura a dois. Historicamente, o quadro ele é definido assim. Em geral, você tem alguém que exerce uma autoridade grande sobre outra pessoa. Pode ser, por exemplo, um laço adulto-criança. Pode ser um laço entre uma pessoa assim, cognitivamente mais desenvolta e outra mais debilitada. Pode ser um laço do tipo, olha, eu reputo muita autoridade e poder para essa pessoa e muito pouca para mim. Então essa diferença, que ela é uma característica regular, né, da Folie à deux, vai levar à ideia de que você tem um polo irradiador de um delírio. E o outro reverbera esse delírio, o outro acompanha esse delírio porque mantém uma relação assim de dependência, de identificação, uma relação amorosa, de devoção muitas vezes com esse que está assim mais proeminente. Então a gente pode encontrar várias situações, aquele chefe de seita, né, que tem abaixo de si aquele grupo de devotos e não adianta dizer assim, não, mas peraí, tem um mundo lá fora, porque se forma então uma patologia coletiva. Ela não é assim o diagnóstico individual só das pessoas somado, né? Ela é uma formação artificial. E é isso que a gente tem nos processos políticos ligados ao autoritarismo, ligados ao neofascismo, ligados a manipulações de massa. Né? Especificamente quando você consegue induzir
uma espécie de proteção, de acolchoamento, de distanciamento em relação a tudo que nega ou contraria o delírio. Então, se você diz assim, não, mas peraí, outro pensa diferente, o outro é imediatamente desqualificado. Se você diz, não, mas tem provas assim da realidade, não, essas provas foram trazidas por pessoas mal intencionadas. Se você diz assim, não, mas a justiça diz outra coisa, não, mas a justiça está comprada. Se você diz assim, não, mas a ciência diz outra coisa, não, mas a ciência tem seus interesses. Ou seja, você vai, vamos dizer assim, destruindo todas as instâncias que poderiam funcionar como um terceiro entre aquele líder, vamos dizer assim, e o liderado. Né? Entre o chefe de seita e os seus seguidores. Né? Esse encapsulamento, ele é conhecido, típico do funcionamento de seita. O que acontece, então, quando a realidade, de forma assim, massiva, se impõe a um funcionamento delirante desse tipo? Né? A gente tem precedentes, aparece nos estudos que a gente faz, históricos, desde a Idade Média, né? Onde você tinha essa crença no final do mundo, no Apocalipse, né? De que isso iria acontecer assim daqui a pouco. E essa ideia de que o mundo vai acabar é muito cativante para o quê? Nos colocar todos diante de um desamparo que faz a gente perguntar quem que pode proteger a gente nessa hora. Bom, o que acontece então nas versões mais contemporâneas dessa teoria delirante de tipo escatológica, né, ou apocalíptica, tem lá o livro do Gênesis e o Apocalipse, São João. Né? Então isso, de certa forma, é um ponto de partida para a ideia de que vai acabar. Portanto, alguém chega e diz, não, eu sei que vai acabar no dia 21 de março. Bom, daí a gente estuda o que acontece com essas comunidades quando chega o dia 21 de março e nada acontece. Não? Ou seja, há uma resposta dissonante da realidade. Foi o que aconteceu, em grande medida, para uma parte expressiva da comunidade bolsonarista que se viu contrariada pela eleição de Lula. Ou seja, nessa situação é muito comum que as seitas criem correções, compensações para lidar com essa dissonância cognitiva. Essas explicações, muitas vezes, tipicamente, envolvem a mobilização do seguinte argumento. Mas o mundo não acabou porque nós nos organizamos, porque nós oramos, porque nós fizemos um pensamento positivo, porque nós seguimos esse chefe. Ou seja, você tem uma autoconfirmação protetiva, né, que no fundo aumenta e pede uma espécie assim, de testemunho ainda mais concreto da sua adesão àquele conteúdo representado pelo seu agente irradiador. Então vejam como isso é compatível com o que a gente está vendo. Né? Quer dizer, tem um caminhão, ele quer passar, mas o bolsonarista, ele diz assim, eu sou mais forte. De onde ele está tirando essa força? Do fato de que ele se entende uma espécie de herói que está participando de uma grande epopeia, de uma grande luta cósmica contra os potestades do mal, e que, portanto, ele tem muito mais poder do que ele realmente tem. Então, quando o caminhão quer passar, ele se interpõe na frente da tela, né? Como ele se interpõe na tela do celular e diz, por aqui não passarás. Né? O que o caminhão faz? Ele empurra e caminha com o sujeito estrada fora. Né? Vejam como aí a gente tem a causa e o antídoto. Né? E depois de alguns quilômetros, o que acontece com esse sujeito? Ele se vê privado da fonte da sua coragem, que é o grupo. Ele se vê sozinho, no meio do nada, 13 quilômetros distante da barreira. E aí, aquela coragem toda começa a desfalecer, que é o antídoto que todo mundo, enfim, convencionou para o folia D. Como é que você cura uma
loucura coletiva, né, instrumentalizada pelos processos de grupo, afastando o sujeito da fonte irradiadora. Na medida que o caminho vai se prolongando, ele vai se sentindo sozinho, e quanto mais sozinho, né, separado, ele começa a voltar a pensar assim por si mesmo, ele começa a pensar mais em si, e daí o motorista do caminhão pergunta: "Ei, já deu?" Um pouco como o Capitão Nascimento, né, no filme tão representativo da ascensão do bolsonarismo, né? Tropa de elite, pede pra sair, já deu, foi suficiente ou quer mais realidade? Né? Então aí, depois de um tempo, bom, se tudo caminha bem, a pessoa desce do caminhão e ela entende que assim as coisas são mais complexas, que a realidade ela é mais chata, mais desinteressante, mais difícil da gente enfrentar do que a redução a um grande mal que está operando para desqualificar e para, vamos dizer assim, enganar todo mundo. Então, isso aí fica como um exemplo prático de como esse efeito do bolsonarismo ele se explica como uma espécie de canto do cisne. Antes de morrer, eu vou gritar 3/8 acima. Eu vou demover o terceiro exército. Eu vou convocar, assim, um golpe. No fundo, é isso que aparece quando o delírio começa a se confrontar com a realidade. Ele mostra do que ele é feito. Ele mostra a sua verdade, né? No fundo, fiquei contrariado, não gostei do resultado, vou dar um golpe, né? Quer dizer, não reconheço o juiz. Daí você diz assim: não, mas apresenta as provas, diga por que, aonde que as urnas foram violadas, os observadores externos, a ONU, todo mundo que acompanhou a eleição, quer dizer, a maioria, né, que o PL fez, isso também foi fruto de uma manipulação de urnas. Quer dizer, as contradições, elas começam a ficar mais próximas da pessoa. E daí, como que num canto do cisne, ela diz assim: não, mas eu vou, né, a mostrar a essência, a verdade última do que está acontecendo. Eu vou convocar um golpe. No fundo, uma pessoa que está contrariada está dizendo assim: eu vou pegar a bola que é minha e vou levar para casa e vou melar o jogo, dizer que não foi de verdade, não valeu, né? Porque tá todo mundo roubando, né? O Alexandre de Moraes está roubando, o TSE está roubando, o Supremo está roubando, a imprensa está roubando, a ciência está roubando, os universitários estão roubando, os artistas estão roubando, os luzistas estão roubando, tá todo mundo roubando, menos quem? Menos nós. Só nós que não. Quer dizer, essa ideia, veja como ela é tentadora. Veja como ela, assim, intensifica a realidade. Em que realidade você prefere viver? Aquela na qual você é um Highlander, lutando por uma reviravolta global, local, revolucionária, da verdade, ela mesma? Ou, putz, de novo a gente já teve tão pouca representatividade dos negros, as mulheres não cresceram tanto no Senado e na Câmara, o Brasil tem tantos problemas e a gente não consegue enfrentá-los, está difícil. Ou seja, em vez de olhar para o grande caminho longo que a gente tem à frente, né, para democratizar, para diminuir desigualdade, para produzir educação, para aumentar assim a civilidade, em vez de olhar para esse imenso caminhão, assim, esse grande caminho na sua frente, você se interpõe. Ela diz: não, eu sou mais poderoso que esse caminhão, e esse caminhão pode passar por cima de você, né? O que não é legal, não seria interessante. Se fosse só isso, seria simples, né? A causa irradiadora vai se separar, né? Vai se distanciar daquelas com quem ela está tendo uma relação de influência, e as pessoas gradativamente vão sozinhas, né? Caindo em si e refazendo criticamente suas escolhas. Isso é como foi acontecendo com uma parte expressiva daqueles que votaram em Bolsonaro, né, na reeleição anterior. Só que aí entra em jogo um outro processo, né, um processo que foi descrito lá. Tem um filme sobre isso muito interessante, né, chamado Síndrome de Estocolmo.
Então, um grupo de assaltantes tomam um banco na Suécia, fazem reféns, e daí começa a situação se complica e eles passam um tempo assim longo juntos. E durante essa convivência do agressor, né, do sequestrador com os sequestrados, começa a graçar, a evoluir uma estranha forma de amor. Amor que está baseado no seguinte: se essa pessoa ela é tão poderosa, ela tem as armas, ela está me controlando, ela me domina, e ela não me matou, ela ainda não me agiu agressivamente, e porque ela talvez tenha alguma piedade por mim. E se ela tem alguma piedade por mim, ela me ama. E se ela me ama, eu posso amá-lo também. Chama-se identificação com o agressor. Então vamos ler aí os trabalhos da Ana Freud, né? Daniel Lagache também foi outro autor que se dedicou a isso, em que aquele que nos agride, né, ele deixa marcas, ele deixa sequelas, né? Ele deixa uma gramática de agressão e de violência dentro de nós. De tal maneira que a gente acaba compactuando, a gente acaba, assim, se devotando àquele mesmo que, olhando de fora, está nos prejudicando. Só que para essa pessoa, esse olhar de fora tá problemático. Ela não consegue pensar a situação a três, né? Ela não consegue pensar a situação, tem o Bolsonaro, tem o Lula, mas tem a ONU, tem o tribunal, tem o terceiro. Não. É um ou outro. Só tem dois, só tem um dualismo na situação. Isso é próprio do funcionamento delirante, isso é próprio também da situação de identificação com o agressor. Só tem dois. A polícia não vai me salvar, eu tô perdido. Se ela então não me mata, é bom, um ato de amor, e daí eu também começo a corresponder a esse ato de amor. E isso está, então, acontecendo, ou possivelmente, né? Claro que há outras determinações, isso é só uma versão, assim, uma leitura, né, mais analítica dos processos psíquicos envolvidos na criação e instrumentalização de loucuras, vamos chamar assim, coletivas, conhecidas há muito, né? Vamos ler o Le Bon, vamos ler o Máximo Canevati, vamos ler então aí a Massas e o Poder, do Elias Canetti, para entender que esse é um processo anterior à psicanálise, né? É um processo que a teoria social ela se construiu muito para tentar entender isso. Bom, como é que a gente reverte essa ideia de você tá adorando um pneu, né? Um pneu em chamas, né? Que é coisa mais idolátrica do que isso? Para os seguidores de Jesus, me parece uma afronta, né? Você adorar símbolos laicos, né, como a bandeira, me parece uma afronta. Isso emana, né, dos poderes simbólicos que o nacionalismo sempre explorou, né, na formação dos estados aí mais totalitários. Então, quando a gente tem essa crítica ao Supremo Tribunal, né, isso, vamos olhar um pouco para a história, é só mais um. Né? Antes dele foi o Lula, antes dele foi o Moro, que já brigou também. É um discurso que está baseado na produção de inimigos. Então, os inimigos são o quê? Aqueles que te contrariam. Eles nunca estão, assim, querendo junto com você um caminho comum, um caminhão. Eles estão querendo simplesmente te destruir, porque eles são malvados, né? Só tem dois, não tem três. Tá aí, assim, a lógica da formação delirante, né? Que a gente está vendo aí na praça pública, as pessoas devotadas, né? Agora, vamos pensar assim, é censura se você proíbe a manifestação pública das pessoas chorando? Vamos chorar porque a gente perdeu pro Lula e agora o Brasil está perdido. É isso que está sendo censurado? E eu acho que não estou acompanhando em detalhes, mas eu acho que o que está sendo impedido, mal ou bem, com recursos jurídicos corretos ou não, é a ideia de que você não pode se reunir com outras pessoas para incitar a violação da lei. Eu não posso pegar o Bully, Helena e dizer, olha lá, gente, vamos matar essa pessoa, gente, vamos roubar aquele carro, gente, vamos fazer um golpe, uma intervenção militar. É contra a lei, intervenção militar.
Então você tá, enfim, num processo que é uma incitação ao crime, né? Crime, deixa só que interessante, né? Tava lá atrás, Lula, o ladrão, os criminosos e tal, aquele Lava Jato. A verdade do delírio, ela demora, mas ela reemerge invertida, né? Então, agora a gente tem aí pessoas que estão, assim, clamando pela crime, né? Crime, violação da lei, não sei como chamar isso aí. Dá pra ver que há uma certa consciência de que isso é um crime, né? Quando aparecem essas manobras discursivas e dizer que, olha, não vamos pedir intervenção militar, vamos pedir intervenção federal. Vamos apelar para o artigo 142. Os juristas já disseram que esse artigo, acho que é 142, se não for, enfim, me perdoem aqui, eu estou citando de cabeça. E isso tudo são o quê? Exemplos dessa correção cognitiva que a gente produz, a gente se produz quando a gente está contrariado, gente. É só isso. É só contrariar. Só que quando você está funcionando num sistema delirante, a contrariedade é muito difícil, ela é ofensiva, ela é pessoal, ela é direta, ela gera agressividade e todos os efeitos que a gente está vendo aí. Mas a partir da ideia de que nós somos especiais, nós temos uma missão, nós temos um processo heróico, né? Nós, então, não precisamos obedecer a lei como sempre, né? Perdeu, ganhou. Gente, aprender a perder, aprender a ganhar. Parte fundamental do que os pais devem ensinar aos filhos e os psicanalistas, né? Na medida do possível, né? Ajudar seus pacientes a aprender. Aprender é importante. Aprender a ganhar também. Não ganhar e tripudiar o outro e passar por cima, humilhar, né? Bom, quem quiser mais canoas furadas, não furadas, canoas do Supremo, a Suprema Canoa de Aqueronta, clique aqui no Aqueronta Movebo. Verdade neles, gente.